Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós estamos com uma pergunta: que papel tem a Petrobras, uma companhia de extração de petróleo, nesse novo momento em que o Brasil se compromete em encaminhar um desenvolvimento sustentável? Essas coisas são compatíveis? Extrair o óleo do fundo do mar, né, e ser sustentável? Que papel tem a Petrobras na economia do Brasil e como ela pode estimular um caminho que seja de justiça social, de equidade, enfim. Nós vamos tratar de todas essas questões com um convidado muito especial. Eu quero apresentar para vocês o José Sérgio Gabriele de Azevedo. Gabriele, ele é economista, ele é doutor em economia pela Boston University e depois fez pós-doutorado na London School of Economics and Political Science. Ele é atualmente professor titular da Universidade Federal da Bahia. Foi diretor financeiro e de relações de investidores da Petrobras e depois foi presidente da Petrobras no mandato mais longevo de um presidente, de 7 anos. Gabriele foi 7 anos presidente da Petrobras, né? Ele é membro não executivo do Conselho de Administração do Itaúsa e membro do Conselho de Administração e Comissão para a Estratégia Internacional do Galp Energia. Tem muitas mais qualificações. Ele exerceu várias funções na Universidade Federal da Bahia, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, foi coordenador do mestrado em Economia. Enfim, tem um vasto currículo acadêmico e de gestão pública. Eu quero agradecer muito ao Gabriele a disposição de participar aqui com a gente. É uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por estar abrindo a agenda para poder esclarecer a todos nós esse novo papel, se é que é possível pensar, de uma Petrobras, uma empresa tão importante para o Brasil. Ô, Silvio, muito obrigado pelo convite. Antes de você fazer a pergunta, eu queria atualizar alguns dos dados aí que você colocou no currículo, porque eu sou professor aposentado, titular aposentado da UFLA. Não estou na ativa mais. E não sou mais membro do Conselho de Administração, nem do Itaúsa, nem da Galp. Saí em 2019. Então, eu agradeço essas retificações. Peguei lá na internet esses dados, eles nem sempre estão atualizados, né? Mas ainda bem que você pôde corrigir e deixar tudo nos devidos termos, né? Exatamente. Gabriela, vamos começar essa conversa. A Petrobras, no segundo governo Lula, chegou a mobilizar, na sua cadeia de relações com fornecedores e tudo mais, alguma coisa como 10% do PIB brasileiro. Muita coisa. Uma empresa que se ramificou, que tinha atividades diversificadas e que foi atacada pelo governo do presidente Bolsonaro, desmembrada, enfim, foi transformada quase que só numa exploradora do petróleo do subsolo. É esse o papel mesmo que o Brasil espera que a Petrobras tenha hoje? Eu acho que não. Quer dizer, se você olhar as grandes empresas de petróleo do mundo, sejam elas privadas, sejam elas as empresas estatais, elas tendem a ser empresas, são empresas que produzem petróleo, refinam petróleo, transportam o petróleo, distribuem o petróleo até os consumidores finais. São empresas que atuam cada vez mais como empresas de energia, mais do que somente empresas de petróleo. Atuam na área do gás, atuam na área dos biocombustíveis, atuam na área das energias renováveis. Portanto, a empresa, o modelo de negócio dominante das grandes empresas do mundo é o contrário, dizendo. Eu acredito que a nova gestão da Petrobras tem essa consciência e, na redefinição do plano estratégico para 2024 a 2028,
nós vamos ver uma retomada dessa ideia integrada do sistema Petrobras, mais do que uma empresa texana voltada apenas para a exportação de petróleo. Quando você fala numa empresa integrada, você está se referindo a quê, Gabriele? Eu estou me referindo a uma empresa que produz petróleo, produz petróleo, que extrai do subsolo, refina o petróleo, transforma o petróleo em derivados, distribui o petróleo aos postos do varejo, tem atividades na área de gás e energia, produz gás, transporta gás, viabiliza o uso do gás, tem atividades na área de geração elétrica, tem atividades na petroquímica, na transformação petroquímica, tem atividades na área da produção de biodiesel, tem atividades na área da produção, atividades na área de fertilizantes, utilizando o gás natural. E, portanto, é uma empresa que tem um conjunto de atividades, incluindo aí, crescentemente, as energias renováveis, energia eólica e energia solar. Isso é que eu gostaria de que você aprofundasse um pouco mais. Você falou a Petrobras como uma empresa de energia, não mais como uma empresa de petróleo, né? O que muda nessa conceituação? Bom, a primeira mudança, o Conselho de Administração da Petrobras já aprovou. Ele aprovou um aumento para até 15% dos investimentos da Petrobras na área de energias renováveis. Então, isso significa, portanto, que do volume total de investimentos, uma parcela maior será dedicada aos projetos de energias renováveis. A transição energética é um fenômeno complexo. É um fenômeno que não basta se pensar que vai ser pela substituição da fonte primária de energia. As transições energéticas, em geral, pressupõem mudanças da sociedade, pressupõem mudanças no consumo da sociedade. E essa mudança é um processo lento, transformador e assimétrico. Ela não ocorre simetricamente em todos os setores. Então, você vai ter alguns setores que você vai ter uma transição mais rápida e outros setores vai ter uma transição mais lenta e você vai ter, por muitas décadas ainda, uma convivência de fontes de combustíveis fósseis com novas fontes de combustíveis e de energia renovável. Mas mesmo entre os combustíveis fósseis, existe uma diferença, né? Por exemplo, existe um tipo de gasolina que nós consumimos aqui, parece que não é permitido na Europa pela poluição que ela produz. É verdade isso? Não, há um problema de emissão de particulados, né? Emissão de NOx e de particulados. Há restrições para o uso, por exemplo, de enxofre. Não é do petróleo. O componente enxofre é preciso ser retirado na refinaria e, portanto, a gasolina de especificação europeia é uma gasolina que tem uma proporção de enxofre menor do que a média nossa. Mas nós já produzimos gasolina de qualidade internacional. Estamos crescendo ainda mais essa produção. O diesel, por exemplo, o diesel S10 é o diesel que tem 10 ppm, 10 partes por milhão de enxofre. Então, esse diesel S10, por exemplo, é um diesel que pode ser vendido na Europa. Para que você precisava ter, como a Petrobras fez lá em 2006, 7, 8, 9, 10 e 11, durante esses 6 anos, fez um enorme investimento de construção de unidades de hidrotratamento e unidades de dessulfurização, que são unidades que não aumentam a produção, não aumentam a capacidade de produção da refinaria, mas reduzem a emissão de particulados, em especial a do enxofre. Então, portanto, esse é um fenômeno, digamos, do combustível fóssil. É um fenômeno do processo de refino que precisa ter unidades que são mais caras, que são unidades que já estão implantadas em grande parte das refinarias da Petrobras e que reduzem emissões de componentes que não são usados na combustão do veículo. Gabriel, antes de passar para outras fontes de energia, nós temos autossuficiência como Brasil na produção do petróleo
e na capacidade de refino para poder consumir a nossa gasolina? Olha, nós temos mais do que autossuficiência na produção de petróleo. Em 2022, por exemplo, o Brasil exportou cerca de 1 milhão de barris por dia. 1 milhão de barris por dia foram exportados do Brasil. Além disso, nós refinamos aqui dentro do Brasil e o nosso refino utiliza 91% de petróleo brasileiro nas refinarias brasileiras. Nós temos importações de diesel, temos importações de gasolina, temos importações de querosene de aviação, temos importações de gás de cozinha, do GLP. Porém, nós temos a grande parte da oferta brasileira vem das refinarias brasileiras, principalmente das refinarias da Petrobras, e agora com a privatização da refinaria da Bahia e de Manaus, com essas duas refinarias privadas no Brasil. Nós temos autossuficiência na produção de petróleo, mas não temos autossuficiência de derivados de petróleo, de gasolina, diesel e de QAV. Está acabando o petróleo do pré-sal? Por que precisa buscar petróleo na Foz do Amazonas? Não está acabando agora, mas as previsões são que até o final da década nós vamos começar a declinar a reserva do pré-sal brasileiro. A partir de 2029, 30, nós vamos começar a ter declínio da produção brasileira. A média, no momento de iniciar a atividade de exploração de petróleo e o primeiro óleo produzido é de 7 anos. Portanto, se nós quisermos ter nova produção de petróleo em 2030, nós temos que iniciar a exploração de petróleo em 2023. É por isso que a exploração na margem equatorial é importante, não para a produção agora, mas para a produção daqui a 6, 7 anos. E o que ela pode causar em termos de desastres ambientais, hein? Ambientais, eu acho que são controláveis. Os desastres ambientais são ter uma preocupação especial na região, porque é uma região sensível, mas eu acho que ambientalmente não tem grandes problemas. Acho que quem é contra a exploração da margem equatorial tem uma visão mais do que ambiental. Eles têm uma visão de que o petróleo não deve ser mais explorado por causa de questões climáticas e não por questões ambientais. Então, quando você tem essa posição climática, eu acho que aí você pode ser contra a exploração de petróleo na margem equatorial. Mas se você considera apenas as questões ambientais, em particular na situação atual, que é a perfuração de um poço, eu acho que as condições ambientais são controláveis. Se houver sucesso e houver a necessidade de expandir a perfuração para novos poços, você vai ter que ter mais cuidados ambientais ainda. Mas isso já está sendo feito em alguns lugares. Por exemplo, a primeira região, o primeiro país da região que teve grandes descobertas nos últimos anos, que hoje já está produzindo 1,2 milhão de barris por dia, ela é na região amazônica, né? É a nossa fronteira norte da região amazônica. Quando você fala questão climática e questão ambiental como coisas diferentes, o que você está falando? Eu estou falando que a questão ambiental é uma questão que tem problema de... Estou falando da questão ambiental como um problema de afetar corais, eu estou falando como questão ambiental como um problema de poluição do ar, eu estou falando como questões ambientais, esse tipo de questão. Quando eu falo da questão climática, eu estou dizendo o seguinte: não dá para continuar produzindo petróleo porque você vai aquecer o planeta. Então, são duas coisas diferentes. De fato, né? Agora, esses dias, está chegando a quase 50 graus em algumas partes do planeta. Não é hora de parar a exploração de petróleo? De parar. Vou dar alguns números para você, simples números, bem grosseiros os números. O consumo mundial de petróleo hoje é em torno de 96, 97 milhões de barris por dia. Vamos botar arredondando para fazer conta mais fácil, 100 milhões de barris por dia. Vamos nos transportar para daqui a 40 anos, né? 2060.
Daqui a 40 anos, esse consumo vai ser menor, realmente. Quanto vai ser menor? As estimativas, quase todas elas, dizem que o petróleo vai cair dos atuais 37%, 38% da matriz energética, das fontes primárias de energia do mundo, para alguma coisa em torno de 25% a 30%. Mas vai continuar com 25% a 30%. O que significa que você vai estar aí com um volume absoluto, milhões, ou talvez maior, dependendo do crescimento, e particularmente da inclusão social, porque o petróleo, a demanda do petróleo e dos derivados de petróleo aumenta mais do que cresce o PIB, mais do que a inclusão, redução da pobreza, você vai ter em torno de 100 milhões de barris por dia consumidos daqui a 40 anos. Acontece que cada ano, por razões naturais, a produção cai, declina, em média. Então, significa que todo ano você vai ter que ter 5 milhões de barris novos por dia daqui até 2050. Então, você vai continuar precisando de petróleo por muitas décadas ainda. Isso não quer dizer que a energia solar, que a energia eólica não vai crescer. O que vai? Então, a tendência prevista de que vai ter um crescimento das fontes primárias de energia, em particular a energia eólica e a energia solar, que têm algumas características físicas especiais, que são necessárias serem mencionadas. Quer dizer, tanto a energia eólica como a energia solar são energias intermitentes, ela não tem uma produção contínua. E como energias intermitentes, elas precisam ou de baterias ou precisam de redes de transmissão do sistema de transmissão geral do sistema energético. Usar mais cobre, isso significa que você vai usar mais lítio, isso significa que você vai usar mais níquel, isso significa que você vai usar mais aço, isso significa que você vai usar mais cádmio, e todos esses minerais são minerais escassos e que têm impacto sobre o meio ambiente. Então, consequentemente, a alternativa energética ela vai crescer, sim, mas ela vai crescer limitadamente. Então, ela vai sair das atuais 4, 5% da fonte primária de energia, que é hoje, 20% daqui a 40 anos. Mas vai ser 20%. Bom, mas nesse raciocínio que você está fazendo, nós chegamos aos 60 graus. Não necessariamente, porque você tem o problema do desmatamento, você tem o problema da eficiência energética e você tem o desenvolvimento tecnológico da captura e sequestro de carbono, que vão acontecer. Você vai ter alternativas de fazer com que você tenha menos emissões de carbono, você vai ter expansão, por exemplo, do hidrogênio. O hidrogênio tem uma característica inédita em relação aos outros energéticos. Enquanto gasolina e diesel, a emissão ocorre principalmente no uso final no motor de combustão, o hidrogênio verde, a emissão ocorre no hidrogênio verde não tem emissão de carbono na produção dele, se a fonte de energia for renovável. Então, o crescimento do hidrogênio vai ser um elemento importante também que vai existir na mundial. Você acha que a Petrobras deve entrar na energia solar, na energia eólica, no hidrogênio? Olha, eu acho que a Petrobras deve continuar e voltar a ter um papel importante nos biocombustíveis. Evidentemente que o biocombustível tem um problema de competição com terras para produção de alimentos, então tem que conter e ter um manejo de terra e de águas que seja sustentável. Acho que a Petrobras tem vantagens eólica offshore. Acho que a Petrobras, que é a maior produtora brasileira de hidrogênio, tem um papel importante no hidrogênio verde. Pode, por exemplo, acelerar a eletrificação da produção do hidrogênio nas suas refinarias e, com isso, reduzir muito as emissões das refinarias. Pode avançar
em projetos de hidrogênio verde, puramente hidrogênio verde, desenvolvendo tecnologias e desenvolvendo projetos que produzam combustíveis sintéticos de origem de hidrogênio verde, sem emissão de carbono. E acho que a energia solar, que é um elemento relevante, pode-se pensar em energia solar offshore, para utilizar as vantagens da Petrobras no trabalho no mar. Pois é. Eu tô pensando aqui que com esse cronograma que se apresenta, né, de 40 anos para ir substituindo e assim mesmo reduzindo, mas não eliminando, né, o uso do petróleo, isso quer dizer que, mesmo com novas tecnologias, nós não estamos conseguindo enfrentar a questão climática, não é? Porque com essa tendência que se apresenta, nós não temos como controlar as temperaturas do planeta para além do limite que é aceitável, né? Ô, Silvio, você é mais jovem do que eu, provavelmente. Mas eu me lembro que, quando eu estava na faculdade, um relatório muito importante, isso é 1968, 1967, portanto, lá se vão bastantes anos atrás, um relatório do MIT e do Clube de Roma, que falava que o mundo ia acabar porque o consumo de energia ia ser mais rápido do que a produção de alimentos e a população ia... E não aconteceu isso, né? Na minha vida, eu tenho vou fazer 74 anos esse ano. Nesses 74 anos, eu vi a produção de alimentos crescer, eu vi a produção de combustíveis crescer, eu vi a produção da sociedade crescer, eu vi a inclusão social aumentar, eu vi a diminuição da pobreza. E esse processo aumentou o consumo de energia per capita enormemente. Tivemos aquecimento, claro que tivemos aquecimento, mas não foi o gráfico previsto pelo Clube de Roma. Então, eu estou lembrando desse exemplo para dizer hoje o que alguns analistas estão colocando dada a situação atual, nós vamos ter que ter medidas até 2030, por exemplo, porque se não tomarmos medida até 2030, nós não chegaremos em 2050. Então, é verdade. Quais são as medidas que nós temos que tomar? Nós temos, em última instância, viabilizar uma redução global das emissões de carbono. A emissão de carbono depende do que é emitido pela natureza. A captura pela natureza, que é o reflorestamento, é a melhoria do manejo da terra, é um elemento absolutamente fundamental para garantir a redução da emissão de carbono. Evidentemente que na produção de combustíveis também tem que se reduzir ao máximo a emissão de carbono. Mas não só de carbono, nós temos que reduzir a emissão de NOx, de dióxido de nitrogênio, nós temos que reduzir a emissão de enxofre, série de outras emissões para fins não ambientais, mas não climáticos, mas fins ambientais. Gabriele, na época do segundo governo do Lula, a gente viu uma integração muito grande da Petrobras com a economia brasileira, de uma maneira geral, né? Quer dizer, com dinamização da indústria naval, com a dinamização dos fornecedores por conta da exigência do componente nacional na construção das coisas, né? Quer dizer, que maneiras hoje você vê que a Petrobras pode dinamizar a economia brasileira? Olha, eu acho que aquele modelo, naquele tamanho, não é mais possível, por 3 razões principais. A primeira razão é que a engenharia brasileira está destruída. A Operação Lava Jato destruiu as grandes empresas de engenharia brasileira, então você não tem empresas hoje que possam atender a demanda da Petrobras Horizonte viável. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que as perspectivas futuras, nesse momento, de exploração nova,
são menores, muito menores do que eram em 2008, 2009, porque a maior parte da exploração já ocorreu. E o terceiro motivo é que o tamanho da Petrobras diminuiu. Então, você nacional nem tem perspectiva de grandes projetos de futuro, e você tem uma Petrobras menor, o papel que ela desempenhou, que era 10% do PIB brasileiro, não vai ser possível hoje. Isso não quer dizer que ela seja uma empresa que vai se dedicar apenas a exportar petróleo cru. Então, eu acho que a Petrobras vai ter que repensar o papel dela na produção em terra, vai ter que repensar o papel dela no setor, repensar o papel dela na petroquímica, vai ter que repensar o papel dela na área de biocombustíveis, vai ter que repensar o papel dela na área de renováveis e, consequentemente, ela vai ter que identificar nichos de mercado em que o conteúdo nacional vai ser possível de ser reestimulado, mas não será aquela locomotiva da economia brasileira que foi lá em 2010, 2011. Entendi. Então, o que nós podemos esperar é que haja uma participação menor da Petrobras na economia geral do Brasil. Mas acontece que a economia do Brasil também se reduziu nesse período, né? Quer dizer, nós passamos do sexto país pelo PIB para o 12º, agora estamos no 9º lugar, né? Segundo os dados estatísticos mais atuais, né? Então, a Petrobras meio que ficou mais ou menos no compasso do próprio crescimento do Brasil, não foi? Não, eu acho que tem uma diferença muito grande. Quer dizer, a estrutura do crescimento brasileiro mudou. Nosso papel do produto industrial brasileiro diminuiu mais ainda. Nós tivemos uma desindustrialização acelerada nesses últimos anos. A atividade de serviços cresceu. E a atividade de serviços ela é uma atividade que tem uma flutuação maior. E a atividade de serviços depende muito do nível de renda da economia. E a Petrobras é uma produtora de combustível fóssil, né? Então, eu acho que a queda da Petrobras foi maior do que a queda brasileira, porque ela perdeu posição relativa, mas o mundo cresceu. Então, não quer dizer que ela declinou. O Brasil deixou de crescer, mas não declinou. Nós tivemos poucos momentos de redução da produção brasileira. Mas nós estamos nos retirando, quer dizer, nós não. O governo brasileiro, o último governo brasileiro, anterior ao governo atual, se retirou da África, se retirou de alguns países da América Latina. Agora tem essa proposta de fazer uma parceria com a Argentina por conta do gás, não é? Quer dizer, você vê a Petrobras com uma atuação multinacional ou não? Eu acho que, nesse momento, a atuação multinacional da Petrobras deve ser secundária. Ela vai ter, porque uma grande empresa precisa ter atuação internacional. Agora, eu acho que o principal foco da Petrobras é o desenvolvimento do mercado brasileiro. Ela não deve ter como principalidade a expansão na área internacional. Ela vai ter que manter, por exemplo, uma presença na exploração africana é necessária, até para conhecer a geologia do lado de cá do Oceano Atlântico, né? Porque antigamente os dois continentes eram unificados. Então, a geologia africana é complementar à geologia brasileira. Então, ela vai ter alguma presença para manter o conhecimento. Uhum. Muito bom. Você entende que a gente tem que colocar algum limite também na produção do plástico, nos derivados da indústria petroquímica? Como é que é, hein? Olha, a indústria petroquímica brasileira tem um problema estrutural em comparação com a indústria petroquímica mundial. A indústria petroquímica mundial expande principalmente no Oriente Médio e na China. E no Oriente Médio e na China, a expansão se dá
principalmente em grandes complexos integrados da petroquímica com a refinaria. Nós temos uma separação clara no Brasil da petroquímica do refino, feita desde o governo Fernando Henrique, que obrigou a privatização da petroquímica brasileira, lá no governo Fernando Henrique ainda. Então, essa reconstrução petroquímica e refino, que é a tendência da grande petroquímica internacional, é um dos problemas do Brasil para a produção de plásticos. O segundo problema é que a maior parte da produção petroquímica internacional, em particular, tanto no Oriente Médio, mais no Oriente Médio do que na China e nos Estados Unidos, é uma produção que utiliza gás natural. Havido uma redução, utilizamos nafta como matéria-prima para a produção dos nossos petroquímicos. Então, nós não podemos crescer muito a produção de plásticos no Brasil. Mas também não devemos ficar importando plástico. Então, esse é um desafio do ponto de vista da produção. O que geralmente se coloca como o efeito poluidor ambiental do uso do plástico é no consumo. Então, nós precisamos estimular a reciclagem, nós precisamos recircular, nós temos que estimular hábitos de seleção do lixo para separar o plástico dos outros resíduos. Nós temos que substituir comportamentos nos supermercados, deixar de usar sacolas de plástico. Nós temos que reduzir o comportamento nos bares, deixar de usar copo de plástico e canudo de plástico. Então, nós precisamos fazer uma mudança muito mais no consumo, oferta, na produção. Uhum. Isso é verdade, né? Eu estou pensando aqui comigo também, quer dizer, a questão dos recursos financeiros, né? A Petrobras, se eu entendi direito, ela distribuiu mais de 280 bilhões de reais de lucro para os seus acionistas no ano passado. E agora parece que há uma nova política de regulação de preços que tem baixado o preço, inclusive, na bomba da gasolina do consumidor. Você quer comentar isso aí? Como é que é? Na gestão anterior, houve realmente uma superextração de lucros da Petrobras? Ela teve dinheiro. Eu não sei, eu não acho que o problema foi o lucro da Petrobras. Eu acho que o problema foi o dividendo. Se você tem lucro, você teve lucro, paciência. Depois eu posso até entrar na lógica do lucro. Mas o problema é que, se você pega esse lucro e distribui como dividendos, você está matando a empresa. Porque uma empresa como a Petrobras, ela precisa investir, ela precisa crescer a capacidade de produção. Então, se ela pega os recursos dela e entrega aos acionistas, ela tira da empresa esse recurso. Então, ela está condenando a não crescer, ou então a crescer somente endividando-se, que vai pagar juros para isso. Então, consequentemente, eu acho que a política de dividendos da Petrobras foi uma política suicida, até para os acionistas que pensam no médio e longo prazo. É ótimo que você ganhe dividendo no curto prazo, mas você está matando a empresa, está matando a galinha de ovos de ouro, entendeu? Que ela não vai sobreviver no longo prazo. Então, eu acho que esse é o principal problema. Quanto à política de preços, eu acho que nós temos condições, crescentes condições, se aumentamos nosso investimento em refino, de ter os preços domésticos menos voláteis, menos flutuando do que os preços internacionais. Porque nós produzimos petróleo, nós podemos ter refino dentro do país. Se nós continuarmos importando, porque não crescemos o refino, mesmo que você ganhe com a exportação, porque você vende o petróleo cru a preço de petróleo, então, portanto, se o preço do petróleo sobe internacionalmente, você acaba ganhando mais, você vai fazer com que o consumidor brasileiro seja penalizado para dar lucro. Essa que é a questão do lucro. Precisa fazer isso. Você pode ter
uma política de preços mais abrasileirada, como dizia o Lula, ou seja, uma política de preços mais refletindo os custos de produção dentro do Brasil, do que as variações do preço internacional. Agora, você não pode manter isso isolado por muito tempo. Essa relação entre o preço doméstico e o preço internacional não pode ser completamente isolada. Por quê? Os domésticos maiores do que os preços internacionais, por muito tempo, vai crescer a importação, porque você não pode fechar o país. Se você mantiver o preço doméstico abaixo dos preços internacionais por muito tempo, vão ter agentes que vão comprar o derivado aqui dentro do Brasil e exportar. Então, portanto, manter preços domésticos completamente isolados dos preços internacionais só é possível, como ninguém quer fechar a economia, você vai ter que manter uma certa relação, que não precisa ser todo dia, não precisa ser só a curto prazo, entre os preços internacionais e os preços domésticos. Gabriele, olha, acho que foi em 2016, eu tive no Fórum Social Mundial na Venezuela, acho que foi 2016, né? E lá os venezuelanos enchiam o tanque do seu carro com $5, né? E ali ficou evidente que o preço da produção do petróleo na Venezuela era muito baixo. Aqui parece que nós não chegamos ao custo de $4 o barril para a extração do petróleo, né? Quer dizer, tem uma gorda margem de lucro que pode ser cortada ainda, não é? Tem. Agora, o caso Venezuela é exemplo, né? Por que a Venezuela pode fazer isso? Porque ela está isolada. A Venezuela está isolada do mundo pelo bloqueio dos Estados Unidos. E, então, a exportação do petróleo na Venezuela representa 87% da produção de petróleo. Não é o caso brasileiro, que vende para o mercado interno a maior parte da produção dele. É completamente diferente a situação da Venezuela da situação brasileira. Acho que, no caso brasileiro, nós temos margem de ajuste, sim, por preço, como foi feito agora. Teve redução dos preços da gasolina e teve redução, principalmente do preço do diesel, porque como não houve aumento dos impostos, está há 3 ou 4 meses só reduzindo o preço do diesel. Então, há margem de manobra, sim, sem afetar seriamente a lucratividade, porque o custo de produção é baixo. O $4 é o custo de extração, de tirar o petróleo do fundo do mar e colocar em cima da plataforma. Mas não é o custo total de produção do petróleo. O custo total de produção do petróleo deve estar aí na faixa dos $30 a $35 o barril. É o mesmo custo das multinacionais que estão operando no pré-sal brasileiro? Como é a relação da Petrobras com essas multinacionais? A Petrobras tem uma relação de sócio, ela é sócia de muitas dessas multinacionais. Ou elas são sozinhas, elas ganharam concessões próprias, né, nos leilões da ANP. Então, a Petrobras tem associações em que ela, vamos supor, ela tem 40%, as empresas têm 60%. Então, da produção daquele campo, 40% é da Petrobras e dos outros sócios. Não necessariamente 60% para um sócio só. Geralmente, a Petrobras, nesse caso, tem mais de um sócio. Então, ela tem sócios, né, na produção. E aí a divisão da produção é pela proporção do consórcio. No caso das empresas que conseguiram a concessão ou o contrato de partilha diretamente do leilão, a Petrobras não participa, mas as empresas têm a sua lucratividade de acordo com as regras do contrato. Você acha que ela devia retomar a rede de distribuição dos postos de gasolina que foram vendidos para o setor privado? Não há nenhuma grande empresa de petróleo, principalmente privada, sem uma rede de distribuição. Então, todo lugar você tem um posto Shell, tem um posto BP, tem um posto Total, tem um posto Repsol,
tem um posto Galp, tem um posto Equinor, no mundo inteiro. No Brasil, o que você vê posto Petrobras não é um fake news. Não é mais Petrobras. Porque a Vibra é 100% privada. A Petrobras não tem participação mais na Vibra. No entanto, tem um contrato com a Vibra de direito de uso da marca Petrobras. E mais grave, se a Petrobras quiser voltar ao mercado de distribuição, ela vai ter que brigar para usar a marca Petrobras. Isso realmente é um problema. A gente tem estoques estratégicos de petróleo para garantir eventuais possibilidades de ter que usar mais em algum momento ou não? Não, os estoques nossos são relativamente pequenos. Nós temos uma produção contínua. Imagino que as nossas Forças Armadas garantem as fronteiras brasileiras e dificilmente um debate a produção de petróleo. Na questão dos derivados, talvez seja necessário a gente ter uma política de estímulo a estoques, a ampliar os estoques no que se refere à gasolina e, em particular, no que se refere ao diesel, para evitar eventuais, desequilíbrios no mercados regionais que podem existir. Então, os nossos reguladores de derivados são relativamente baixos. Se eu não me engano, tem alguma coisa de 30 dias, 30 e poucos dias. É pouco, né? Ainda bem que nós não temos nenhum risco de alguma guerra na nossa fronteira, coisa assim, porque senão precisaríamos de estoques muito maiores de combustível, né? Exatamente. Gabriel, como é que você vê o futuro da Petrobras, assim, entende? Qual é a marca, a identidade que ela vai tentar desenvolver, segundo a sua opinião? Eu acho que ela vai tentar voltar a ser uma empresa de energia com ampla responsabilidade social, desempenhando um papel importante na transição energética, porque ela vai alocar crescentes recursos para projetos da transição energética e vai tentar ampliar ao máximo os impactos positivos na cadeia de suprimento da empresa, ou seja, na cadeia de fornecimento. Então, essa vai ser, eu acho que a tendência da Petrobras. O grau que ela vai conseguir de fazer isso é difícil de antecipar, porque vai depender de uma série de circunstâncias, inclusive de circunstâncias políticas e de circunstâncias regulatórias. Você falou, inclusive, na destruição das empreiteiras de obras públicas brasileiras, né? Pela técnica da Lava Jato. De obras públicas só não, elas foram destruídas também nas obras privadas. Perdão, se eu podia... As empreiteiras não foram destruídas só em relação a obras públicas. Por exemplo, a Norberto Odebrecht, que é uma empresa centenária do Brasil, ela estava ganhando licitações em Miami, estava ganhando licitações na África, estava ganhando licitações na América Latina. E ela foi destruída. Hoje ela está em recuperação judicial. Então, eu acabei lendo uns livros, inclusive, que falam que isso é uma guerra comercial dos Estados Unidos contra as suas empresas concorrentes no plano mundial, né? Como é que você vê... Há essa hipótese. Tem um livro chamado Arapuca Estadunidense, de um executivo da Alstom francesa, que conta um pouco a Lava Jato lá, como foi e como acabou destruindo muito a Alstom também, né? 26 empresas europeias foram atacadas dessa forma pelos Estados Unidos, segundo esse livro, né? Antes de chegar na Petrobras e nas empreiteiras de obras públicas. A Petrobras mesmo sofreu esse impacto, né? Então, eu fico pensando assim, se nós quisermos desenhar um país mais sustentável, com maior equidade, com um maior desenvolvimento, o que a Petrobras tem que fazer? Nós estamos chegando perto do final da nossa conversa, o tempo passa rápido. Eu queria que você explorasse um pouco
as possibilidades que se abrem hoje, como um cenário de, enfim, investimentos, de ordenação de planejamento estratégico, essas coisas? Olha, eu acho que a Petrobras tem alguns desafios. O primeiro desafio nesse momento é o refino. Eu acho que a Petrobras vai precisar ampliar a capacidade de refino dela. Não vai dar para continuar importando 30% do diesel, 25% da gasolina, 20% do GLP, 20% do querosene de aviação. Não vai dar. Então, você vai ter que ampliar a capacidade de produção brasileira. Então, esse já leva 6, 7 anos para ser construído. Não se faz uma refinaria de um dia para o outro. Então, vai ser o primeiro problema aí, vai precisar construir uma refinaria, basta ampliar a capacidade das atuais, como é que vai ser a distribuição no tempo desse processo. Isso é um conjunto de temas referentes ao refino. Eu acho isso é fundamental, porque não há no horizonte dos próximos 30, 40 anos o horizonte que nós não vamos ter carros a combustão interna. Então, vamos a combustão interna. O carro elétrico vai crescer? Provavelmente, mas vai crescer de 2%, 3% para 4%, 5%, 7%, 10% no máximo. Então, você vai precisar de combustível. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é a questão da transição energética. Ela precisa estar mais presente. Ela saiu praticamente de toda a cadeia de biocombustíveis, ela precisa voltar aos biocombustíveis, ao biodiesel e ao etanol. Ela precisa voltar a ampliar ela na produção de hidrogênio verde, na produção de energia eólica e solar para o hidrogênio verde. Ela precisa ampliar, a meu ver, a pesquisa e o desenvolvimento na área de energia eólica offshore, apesar de todas as dificuldades de produção eólica no Atlântico Sul, que não é a maravilha que é o Atlântico Norte. Você tem muito mais ventos contínuos no Atlântico Norte do que no Atlântico Sul, que você tem muito mais rajadas intermitentes. Então, são essas áreas que eu acho que são relevantes. A Petrobras vai ter um desafio aí na área do gás. Né? Ela reinjeta o gás para produzir petróleo, ela pode reduzir uma parcela da reinjeção de gás, apesar de que eu acho que o debate que está ocorrendo está mitificando alguns números. Eu acho que o nível de ajuste está na faixa aí dos 4%, 5%, muito mais do que nos 20%, 30% que alguns acham que é possível. Vai ter que ajuste da reinjeção, mas se vai pensar no reajuste de reinjeção, vai precisar investir em rotas de escoamento, vai precisar de investir de rotas para tirar o gás da área produtora para chegar em terra. Para isso, vai precisar construir unidade de processamento de gás. Então, ela vai precisar voltar ao gás natural, que ela saiu. A lei do gás tira a Petrobras da área do gás natural. Acho que ela está numa fase aí de que a Braskem está para ser vendida, né? Parte não é a Braskem que está sendo vendida, na Braskem estão sendo vendidas, e aí você vai ter uma redefinição da propriedade e do controle da Braskem. Então, a Petrobras vai ter que tomar uma posição sobre a petroquímica. A Petrobras vai precisar tomar posição sobre fertilizantes, especialmente os fertilizantes nitrogenados, que são feitos a partir do gás natural e que tem uma concorrência terrível com o carvão da China e o carvão da Rússia, que é de graça para a Rússia e para a China, que coloca o do Brasil a preços imbatíveis quase. Então, é um desafio também estratégico para a Petrobras. E vai ter que ampliar o conteúdo nacional, no limite da capacidade da indústria brasileira. Então, desafios grandes ela tem. Enormes desafios, mas todos promissores, no sentido assim de ampliação, de melhoria. Né? Positivos. Eu estou entendendo que você não é muito animado com o carro elétrico. Né? Ele também tem suas... Não sou. Particularmente no Brasil. Por quê, hein, Gabriel? No Brasil. Não, o Brasil tem uma frota flex fuel enorme, que pode usar gasolina, álcool e pode usar biodiesel.
O primeiro elemento é esse, é o único país do país que tem essa frota de veículos flex fuel. Segundo, tem uma indústria automobilística que é capaz de produzir os veículos flex fuel. Terceiro, tem uma produção de etanol que pode ser usado etanol elétrico muito mais eficientemente do ponto de vista energético do que o carro elétrico. Então, eu acho que o carro elétrico é uma solução para Nicarágua, para Dinamarca, para Noruega, para a Finlândia, tá certo? Mas não é a solução para o mundo. Uhum. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito ao José Sérgio Gabriele de Azevedo pelo papo muito esclarecedor, que ajuda a gente a compreender esse momento, o impasse da Petrobras, as possibilidades que contém o desdobramento desses processos. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Muito obrigado.